O momento atual exige apenas uma coisa do ser humano, algo muito simples, mas o qual ele não percebe e não se dá conta por causa da sua megalomania mental. O ser humano se tornou um megalomaníaco mental. Vive neste turbilhão de pensamentos, nesse excesso de mente. E por isso não consegue perceber o essencial, que é muito simples. O essencial é sempre muito simples. Enquanto que a aparência é complexa, é contraditória, é confusa. Mas em meio a essa complexidade, essa confusão, o ser humano se sente grande na sua masturbação mental. Então esse ser humano moderno é um verdadeiro masturbador mental. Se acaba nessa masturbação mental, complica tudo, torna tudo difícil. E por isso não consegue enxergar a raiz do problema, não consegue ir direto ao que deve ser identificado e realizado, e fica dando voltas em torno de questões periféricas que não agregam nada e que são irrelevantes. E o momento atual exige apenas uma única coisa do ser humano, que eu falo em todo o vídeo, que é a questão da vigilância espiritual. Estar aberto agora, desperto, ouvindo a sua consciência interior, pesando todas as ações, não com o cabeção, com os interesses medíocres e imediatos do intelecto, que sempre objetiva obter vantagens. É preciso pesar as ações, as atitudes, os pensamentos, as palavras com a consciência interior. Aquilo que deixa o ser humano em paz consigo mesmo é o caminho a ser seguido, é a decisão a ser tomada, é o pensamento a ser levado a sério. Mas quais são as pessoas que são suficientemente sinceras consigo mesmas, colocando a consciência em primeiro lugar e deixando-se orientar por ela? Quais são as pessoas que fazem isso nos dias atuais? São poucas, porque para a maioria esmagadora dessa humanidade materialista, isso é algo irrelevante, é simples demais. Esse ser humano perdido na sua masturbação mental, ele cria castelos de areia. Ele constrói a sua torre de Babel com uma linguagem complicada, a qual ele nem entende no fim das contas. É por isso que as pessoas debatem tanto entre si, discutem, brigam, se ofendem, são vingativas, injustas, irresponsáveis e inconsequentes, porque as pessoas estão nessa torre de Babel. Nessa torre de Babel, construída pela masturbação mental, surgem linguagens tão absurdas e chega-se a um ponto em que cada um fala a sua própria linguagem, ou cada grupo fala a sua linguagem, e os indivíduos e os diferentes grupos não se compreendem mais, porque falta essencialmente ligação com o espírito, falta ser, falta vibrar honestamente, falta estar na vibração da sinceridade e da honestidade que está na consciência interior
daquele que é sincero consigo mesmo, primeiramente. Mas o homem pós-moderno mente para si mesmo e por isso ele é o pior dos mentirosos de toda a história humana. O pior mentiroso é aquele que mente para si, conforme diz o ditado. E este é um fato que revela a situação da humanidade atual. Uma humanidade que foge da raia, que foge da sua missão, que foge da sua responsabilidade, que não quer cumprir o seu papel, de simplesmente ser e agir conforme a consciência. Mas isso não traz vantagens imediatas, isso é fato. Agir em harmonia com a sua consciência não traz fama, não traz glória, não traz projeção. Isso não engrandece a aparência do ser humano, isso não lhe traz brilho. Agir com a sua própria consciência, ou segundo a sua própria consciência, nos dias atuais, atrai inimizades, atrai críticas, atrai inúmeras coisas negativas, porque quem é sincero acaba sendo odiado pelo mundo ou odiado por essa humanidade falsária que vive de conceitos ilusórios nessa vida mimada, onde tudo é arquitetado para agradar os fracos, os mimados, que querem apenas uma vida doce, longe da realidade, longe da compreensão da vida humana em sua essência. Então, essa humanidade que foge da raia, que foge da sua responsabilidade, criou um mundo de ilusões, criou essa imensa Torre de Babel, que é a vida pós-moderna, onde as pessoas, de tanto praticarem a masturbação mental, criaram tantas linguagens diferentes que ninguém mais se entende no fim das contas, porque a compreensão entre as pessoas não depende da mente. Se nós conferimos à mente humana poderes absolutos, ela envereda por tantos labirintos que por fim não se sabe mais nada, se fica apenas na masturbação mental. E daí a Torre de Babel vai crescendo cada vez mais. Mas chega uma hora que ela tomba. E este é o momento atual, diante do qual estamos. A Babel moderna, a Babel pós-moderna está tombando. O estilo de vida atual está desmoronando. Tudo está aí comprovando a falência e a decadência do nosso atual estilo de vida. A natureza está se revoltando contra a humanidade. O caos político, o caos econômico, o caos do mundo financeiro, o caos ideológico, o caos de todas essas religiões caóticas que não apontam mais caminho algum para as pessoas, senão a crença cega, aquele que baixa a sua cabeça cegamente e segue regras prontas e acabadas, mas isso também não traz a satisfação. As pessoas experimentam um desespero e um sentimento de estar perdido nessa vida, porque simplesmente baixar a cabeça para uma crença cega não traz a verdadeira felicidade para o ser humano, que somente pode ser experimentada onde se desperta de verdade, vivendo intuitivamente em harmonia com as recomendações da consciência interior, que sabe exatamente o que precisa ser feito. E por causa de toda essa masturbação mental, de toda essa vida falsa e megalomaníaca, que a maioria esmagadora das pessoas soterrou a sua consciência interior.
e agora não sabe mais o que fazer. E o momento atual exige apenas uma única coisa das pessoas agora, essa vigilância interior, essa obediência à consciência interior. É isso que o momento atual exige das pessoas. E não o estudo de teorias complicadas, o estudo de teorias da conspiração. Existem sim elites manipulando a humanidade, atirando as pessoas de um lado para o outro, mas ficar nessa masturbação de teorias conspiracionistas também não leva a nada no fim das contas. Todas essas elites ou supostas elites têm sim a sua grande parcela de culpa, 50%, mas os outros 50% de culpa cabem aos indivíduos isoladamente, que aceitam todas essas novidades, esses agrados que são lançados no mercado de consumo pelos dominadores. Então, essa humanidade negligente, preguiçosa, vaidosa, arrogante, sempre busca se vitimizar. Ela é sempre vítima de alguma coisa. Mas nós temos uma responsabilidade individual, por mais que forças obscuras ou ocultas estejam aí dominando a humanidade. Sem falar que essas próprias elites são apenas instrumentos de forças invisíveis, do anel trevoso, das formas de pensamentos que estão lá constituídas. Tudo isso a humanidade foi tecendo ao longo dos séculos e dos milênios. Esse anel trevoso é hoje uma densa camada de energias turvas constituídas pela própria humanidade ao longo dos milênios, e isso pressiona a humanidade. É o retorno, é a colheita, tudo está voltando agora numa intensidade maior, porque a luz está incidindo numa intensidade maior, para que se dê o resgate. É uma questão de tudo ou nada. O juízo final está aí, estamos diante do reino do milênio. O que é o reino do milênio? Um período de 1000 anos, onde será dada a última oportunidade para a humanidade. E conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, a humanidade será deserdada do livre-arbítrio. Depois de todo o caos, depois de toda a situação atual, o que vai acontecer? A humanidade será deserdada do livre-arbítrio, será retirado o livre-arbítrio das pessoas, para que durante 1000 anos a humanidade aprenda a obedecer primeiramente ao Criador e suas leis. E depois de 1000 anos será devolvido o livre-arbítrio a essa humanidade. E estamos no início desse processo agora. Podemos observar que o livre-arbítrio das pessoas está sendo retirado. Está acontecendo algo que está empurrando a humanidade para uma condição de impotência. A humanidade se sente impotente e ficará cada vez mais impotente durante um longo período, para que pare de fazer besteiras, para que pare de causar destruição, para que pare de poluir o entorno da Terra com formas de pensamentos da pior espécie. Então a humanidade será colocada de joelhos. Estamos aí, no início desse processo, só não enxerga quem não quer. E o momento atual não exige de nós lá muita complexidade mental, estudo de teorias megalomaníacas, de ciências e filosofias megalomaníacas. O momento atual exige apenas uma única coisa de nós: vigilância. Vigilância intuitiva para compreender o momento atual, se
posicionar corretamente e fazer a coisa certa, na hora certa, de forma correta. E este é um trabalho individual de cada um. É um trabalho que se processa na esfera interior, no silêncio interior, na calmaria do espírito, que quando desperto está em conexão com a luz e recebe gratuitamente tudo o que precisa em termos de orientações para se mover corretamente na vida. Então esta é a situação atual da humanidade. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!